bem rapidamente, então, usar os objetivos no que se refere às nossas atividades, particularmente desenvolvido aqui dentro da engenharia química, mas de uma maneira geral, cobrindo todas as atividades do centro, é usar as técnicas de PSE, vem de Process System Engineering, né? E procedimentos de Computer Aided Design, ou seja, projeto auxiliado por computador, para o desenvolvimento de procedimentos, materiais especialmente projetados e construídos para aplicações biomédicas. Isso envolve, então, o desenvolvimento de materiais que teriam como objetivo as aplicações biomédicas e chegar em coisas tão complicadas como tecidos, partes de órgãos e liberação controlada de drogas, por exemplo, né? Dentro disso tem um papel importante o desenvolvimento de processos de polimerização, sem uso de solventes que sejam agressivos para o corpo humano, fazer um tratamento matemático a partir de tomografias computadorizadas e outras formas de informações que venham da parte de prospecção de dados dos pacientes e calcular, de fato, poder avaliar os esforços, os tipos de características, os tipos de requerimentos ou necessidades mecânicas e químicas do órgão, do tecido ao qual você está se propondo a fazer a substituição. Simulação do comportamento de funções do corpo humano e avaliação, a construção e avaliação desses modelos funcionais, ou seja, fazer a impressão em 3 dimensões, tem várias técnicas para isso, né? E, de fato, contribuir, então, já com o modelo funcional que a gente chama. E aqui escondido, coberto pelo símbolo ali, um planejamento cirúrgico, ou seja, tanto na parte da peça em 3 dimensões, quanto na rotação e imagem de 3 dimensões que a gente pode fazer usando técnicas de fluidodinâmica computacional. Então, vários desafios podem ser listados. Eu peguei algumas coisas aqui bem rapidamente, e olhando já para o que a gente chama dos biomateriais de 4ª geração, sem desprezar nenhum dos primeiro, segunda, terceira e gerações anteriores, mas aqui seria a biomimética de engenharia de tecidos, ou seja, a gente começar a trabalhar ou estar na fronteira do conhecimento para procurar reproduzir formas ou funções de tecidos biológicos. E isso, obviamente, passa pela engenharia de tecido, engenharia tecidual, com a possível construção, então, de elementos como scaffolds que tenham possibilidades de fazer ou de receber culturas celulares, né? Então, aí tem alguns estudos já de scaffolds micro e nanoestruturados que, eventualmente, apresentam maior potencial para desenvolvimento e para capilaridade celular, né? E até o desenvolvimento de, a gente chama órgão bioreatores para a construção de tecidos. Isso é, de fato, uma fronteira ainda que nós gostaríamos de perseguir, não somente para atingir o resultado final, que de fato é muito complexo, seria algo que a gente estaria, vamos dizer, sonhando muito alto, mas precisamos ter isso. Mas o que é interessante são os caminhos periféricos que isso traz, quer dizer, uma série de conhecimentos que nos vão auxiliar em outras atividades cotidianas e talvez mais fácil de ser implementada, mas avançando muito, né, no entendimento de vários fenômenos importantes para se chegar nessa construção de órgãos e tecidos com funcionalidade. Então, repetindo bem rapidamente, o que nós faremos para essa construção de modelos e partes biomédicas seria através de uma amostra física que a gente já tem, ou através da imagem de um paciente, né, através de uma tomografia computadorizada, por exemplo, ou mesmo através de um órgão de uma pessoa falecida, você fazer a micro tomografia computadorizada, que inclusive hoje permite que você veja a sua estrutura em 3 dimensões, muito bem visualizada, e com isso você tem, então, vamos dizer assim, uma possibilidade de traduzir isso para equações matemáticas, matematizar isso, e, em última instância, passando por vários procedimentos, você fazer a impressão disso em 3 dimensões, né?
Então, tem vários, tem mais de um procedimento de fazer isso, seja você fazer vamos dizer assim, fazer uso de uma imagem de um paciente, ou mesmo através de um órgão de uma pessoa falecida, para que você consiga ter todos os detalhes de digitalização, né? Até simulações relativamente simples, mas interessantes, do que pode acontecer quando você começa a ter a formação de coágulo numa veia, né? Quando você começa a ter alguma coisa ligada com a trombose, para a gente entender esses fluxos aqui mostram quais são as velocidades perto do local aonde a veia está tendo uma obstrução. Isso para você trabalhar com eventuais desenvolvimento de drogas com liberação controlada, até onde nós vamos poder chegar com o fluxo, né? Entender que talvez a gente possa fazer uso de algumas outras técnicas, mas o que acontece com alguns refluxos, vamos dizer assim, ou turbulências que ocorrem nessa zona, e para desenvolver novos procedimentos médicos ou novas terapias, né? Então, aqui eu vou começar para ir mais rapidamente. Então, agora vai ficar uma coisa mais chata do ponto de vista de uma exposição mais pontual. Um dos materiais que nós temos seria obtenção de monômeros naturais a partir do limoneno, que é uma substância que vem da laranja ou de outras frutas cítricas, né? Então, o objetivo é a epoxidação do limoneno para obter biomonômeros, que depois são transformados em polímeros com propriedades muito específicas, né? E permite hoje a gente ter, vamos dizer assim, conversões extremamente altas, né? Bem mais altas do que algumas situações que nós temos visto na literatura. Gostaria de parabenizar o Anderson por esse trabalho, a Ingrid e a equipe, né? Onde a gente consegue, já em escala de laboratório, mas a escala de laboratório para essas aplicações são quase escalas industriais, porque as quantidades que a gente precisa para fazer isso não são grandes. Então, é um produto de alto valor agregado, com potenciais enormes para a gente fazer novos produtos, e desconhecemos avanços maiores do que esse dentro do cenário mundial, né? Não é nem nacional, né? Então, esse é um assunto que é um monômero que nós temos que prestar muita atenção, né? E eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas o que nos interessa é que é possível controlar, através dos sistemas catalíticos e de separação desenvolvido, controlar o sistema para produzir diferentes tipos de epóxidos, né? Abrindo a possibilidade para a síntese de uma grande variedade de materiais com pesos moleculares e distribuição de pesos moleculares, que serve desde materiais para, vamos dizer assim, não muito rígidos, para cobertura de cirurgias ou de incisões, ou mesmo para substituições de partes internas ou materiais com rigidez maior. E esse biomaterial ele pode ser ou bioabsorvível ou pode ser biocompatível, depende de como você quer fazer a caracterização, né? Outro, né, seria utilizando já esses biopolímeros epoxidídicos, que a gente chama, né, para fazer esses dispositivos biomédicos, usando já as técnicas de prototipagem rápida, né? E aí, então, usando como fonte renovável, o óleo de mamona. Já tem bastante trabalho, nós já vimos bastante trabalho na literatura com óleo de mamona, mas ele tem aqui algumas diferenças que a gente consegue fazer através do óleo epoxidado, e com isso a gente obtém uma reação de cura de maneira mais controlada para a obtenção de tecidos e para fazer implantes de várias naturezas, desde a parte de reparação óssea até a engenharia de tecido. Então, tem uma diferença fundamental naqueles trabalhos que foram feitos com espuma de poliuretano, com a maneira como nós estamos atuando com isso. Novamente, aqui é um sistema, e
de processo relativamente simples. Aqui é um esquema, não é que todos trabalham dessa maneira, mas você consegue, então, obter uma conversão razoável, muito boa, para que a gente consiga avançar dentro desses materiais. E aí, a construção desses dispositivos biomédicos, então, através de sistema de printagem em 3 dimensões, nesse caso usando o laser de CO2, permite que você construa uma técnica de fabricação aditiva que temos aqui na faculdade, tem grandes avanços no CTI com relação a isso, tá? O Jorge deve estar por aí, o Rodrigo está aqui também. Jorge, parece que eu vi o Jorge entrando uma hora aí. Tudo bom, Jorge? Então, são várias técnicas que a gente possibilita, que gostaríamos de colocar à disposição para o uso disso, né? Outro avanço é dentro do uso do poliácido lático para desenvolvimento de suporte na engenharia tecidual, chamando uma atenção especial aqui, que esse polímero agora foi feito pela via enzimática. Então, é um polímero feito realmente sem nenhuma incisão vamos dizer assim, agentes externos prejudiciais à saúde. É um avanço, é um polímero que precisa ser melhor desenvolvido para outras aplicações, mas com os pesos moleculares que nós já temos hoje, faz desse polímero, principalmente para aplicação em cirurgia plástica, o Dr. Paulo que está aqui, que conhece muito do assunto, faz um material muito interessante. Então, poucas pesquisas no mundo usando essa rota enzimática de polimerização. Então, nós estamos trabalhando com algo, com um assunto aqui que demora um bom tempo, comparativamente com um processo químico convencional que demora 7, 8 horas, nós estamos falando de 70 horas, mas o esforço vale a pena. Essa espera traz com que, então, uma reação de policondensação feita por uma rota enzimática, que é, de fato, um avanço. E aí, a estimativa de um custo disso daí, que nos chamou a atenção por ser uma rota, em princípio, muito mais cara do que as outras, 160% mais cara, se bem que para aplicação biomédica isso não seria um problema, mas nós descobrimos uma maneira de reaproveitar essa enzima, e aí nós conseguimos praticamente atingir o custo de produção de um polímero feito de forma normal. Então, a gente consegue, depois de alguns reaproveitamentos da enzima, que é perfeitamente possível, abaixarmos o custo de produção. Isso torna essa rota viável, mesmo para aplicações menos nobres, o que nos garante recursos para obter os materiais com aplicações nobres. Aqui é uma outra proposta que a gente tem, e aí nós vamos precisar de mais apoio do pessoal da medicina, inclusive, para nos dizer o que é necessário ter esse polímero de poliácido lático em termos de características muito bem controladas para aplicações específicas. O conceito aqui é o uso de microreatores que nos permitem atingir ou ter uma distribuição de peso molecular muito adequada, quer dizer, muito rígido, muito, vamos dizer assim, atendendo aos requerimentos necessários para suas aplicações. Então, isso é um desafio em termos de saber o que nós queremos com esse polímero, e o sistema todo tem essa flexibilidade, ele produz uma quantidade relativamente pequena comparado com os outros, mas aquilo que eu disse para vocês, produzir 2 ou 3 quilos de um material desse para aplicações específicas permite perfeitamente ser feito dentro de um sistema como esse daqui, uma vez que nós não estamos no mundo petroquímico, onde nós falamos de toneladas, nós falamos de coisas específicas. Então, outro seria um outro biomaterial que nós temos disponibilizado, seria o polimetilmetacrilato para a fabricação de tecido ósseo artificial. Gostaria de... Então, isso é a planta piloto que nós temos aqui dentro da faculdade, dentro do...
Instituto de Biofabricação, não dá para ver com todos os detalhes, mas é um trabalho que a doutora Lâmia está conduzindo, né? E isso é interessante para que nós tenhamos a flexibilidade, pode colocar mais um, né? De trabalhar em todos os setores, vamos dizer, em todas as etapas para a obtenção desse biomaterial, diferentemente de outros procedimentos no qual você já compra um monômero ou compra alguma coisa que já vem contaminado no sentido da uso em saúde humana, né? Aqui nós teríamos, em princípio, o controle de todas as etapas. Fica mais oneroso, não resta dúvida, mas o ponto positivo disso é que nós temos um controle muito bom do produto final. Mais uma vez, o desafio, então, é saber no que vocês querem que seja aplicado. Porque, em princípio, o processo é flexível o suficiente para nos permitir nos atingir aquilo que nós nos propomos a fazer, né? E aí já são alguns dados de conversão e com distribuição de pesos moleculares. Isso aqui não deve chamar muito a atenção de quem não conhece bem dos processos, mas a Lama e o pessoal que está envolvido aí, os outros alunos, sabe como é difícil a gente ter uma distribuição de peso molecular ou atingir certas coisas de maneira controlada, né? Normalmente é fácil fazer as coisas não controladas, mas quando você tem faixas estreitas, essa planta piloto, né, que tem uma capacidade de produção relativamente alta, cada carga dessa daí nós podemos fazer mais do que 5 quilos, né? Alguém pode achar pouco, mas 5 quilos para aplicação biomédica, o valor agregado desses produtos é um valor razoável, né? Um outro trabalho se envolve, então, nas poliamidas, em especial no nylon 6, né? Então, um trabalho desenvolvido pela Ana Flávia com a Maria Carolina e mais pessoas do grupo, como a Ingrid e outras pessoas que estão sempre ajudando. O objetivo, então, aqui é a gente ter um nanocompósito a partir de poliamida, né? Como eu disse para vocês, muitas vezes esse daqui é um trabalho interessante, porque nos permitiu, também temos uma planta piloto específica para isso, para esse biomaterial, e ele tem uma gama enorme de aplicações, inclusive a gente entender o que acontece quando você polimeriza com a nanopartícula in situ ou você adiciona depois a nanopartícula. São situações bem diferentes em termos das características do produto final e abre um espectro enorme, não só para o nylon 6, mas para qualquer tipo de poliamida mais complexa ou menos, né? Partindo de materiais que, em princípio, não são agressivos para o corpo humano, né? E aí são algumas das... Também não diz muito, vocês têm que acreditar mais na Ana e em mim e no pessoal, mas a gente já consegue, então, ter as caracterizações desses biomateriais por DSC, né? Que nos permite, então, verificar que, de fato, nós conseguimos incorporar essas nanopartículas e quais são as características desse biomaterial nanoestruturado, que tem características de controlabilidade muito boa também, né? Aqui tem um trabalho que diz menos respeito a vocês, mas que para nós é importante, então só vou já na parte final disso, que é equacionamento e simulação de um processo. Aí alguém fala, mas o que me interessa esse equacionamento? Um trabalho que teve o Nadson, teve a Vanessa, a Delba envolvida, né? André, pode até pular que o pessoal não vai gostar de ver isso daí. Mas, isso, deixa nessa daí. Aqui mostra quais são as condições de operação que um reator teria que ter para que nós atinjamos ou conseguimos obter o perfil ou as condições de distribuição de peso molecular, como que nós deveríamos trabalhar com as condições para atingir um objetivo final. Então, não se trata mais de tentativa e erro no laboratório, mas sim de vir uma especificação dos usuários finais, os médicos, né? Olha, preciso de tais características. Nós vamos
Nós simulamos isso dentro de um simulador, entendemos quais são as condições de operação e, com isso, nós conseguimos chegar muito próximo ou próximo daquilo que está sendo requerido. Esse é o objetivo desse trabalho, né? O outro seria a síntese e caracterização de biopoliuretanos com uma unidade experimental que nós temos aqui. E aí a diferença, volta um pouquinho só, André, por favor, sei que já está na hora, mas a partir do açaí, né? Então, eu gostaria de enaltecer a professora Carmen, que trouxe toda a ideia do uso do açaí, né? Ao invés de ser aquela coisa gostosa que a gente come com banana na beira da praia, né? Também dá para fazer outras coisas importantes e muito importantes. Não que aquilo não seja importante, aquilo talvez seja uma das coisas mais importantes que tem, achar tempo para comer açaí com banana na praia. Mas o objetivo é que aqui nós conseguimos ter um poliol muito interessante para a gente desenvolver esses biopoliuretanos com características de fato muito expressivas em termos de distribuição de porosidade. Isso daqui é um exemplo típico de uma microtomografia computadorizada que permite, então, vocês visualizarem e nós conseguimos controlar essa estrutura. Isso, para um crescimento celular, é algo que nós estamos entendendo como muito, muito impressionante. E aqui eu gostaria de ressaltar, fazer uma ligação lá com aquilo que eu falei no começo para vocês, para que a gente, a partir dessas técnicas, por exemplo, só vou pegar uma ponte aqui, a gente pegar um órgão que a gente queira entender exatamente qual que é a capilaridade, como que ele foi construído pela natureza, e a partir daqui a gente voltar e procurar reproduzir um polímero bioabsorvível e um crescimento celular, usar isso aqui como scaffold, para no futuro ficarem só as células com a funcionalidade que a gente quer, né? Isso é uma meta longa, mas é possível, né? Aqui o desenvolvimento de poliuretanas é feito pelo Evandro, né, que também tem como objetivo, então, de fato, fazer uso do ácido ricinoleico para utilizar em processos de biofabricação. Aqui nós também queremos ir para a parte mais nanoestruturada, diferenciando muito daqueles trabalhos que fazem uso somente do óleo de mamona como um componente para biomateriais. Nós estamos fazendo uso, então, de alguns avanços entendendo bem a reatividade do ácido ricinoleico, e alguns resultados já estão aparecendo, que vamos ter com certeza uma nova prospecção, quer dizer, a partir dessa prospecção inicial, a possibilidade de novos materiais feitos a partir do ácido ricinoleico. E a estruturação tridimensional de scaffolds de policaprolactona via manufatura aditiva. Esse foi um trabalho muito interessante realizado com a orientação do Jorge no CTI, o trabalho da Ana Lívia, cujo objetivo, então, seria a obtenção de scaffolds para aplicação em engenharia tecidual, usando a policaprolactona como o agente de polimerização, né? Pode pular, né? Então, aqui já tem alguns dos scaffolds construídos com esse material. Pode pular mais um, né? E aí, alguns testes já da viabilidade celular. Quer dizer, mostramos que com esse material, e como ele é composto, ele tem foi uma tese, foi uma dissertação em cima disso, né? Como que nós já conseguimos fazer o estudo de viabilidade celular, mostrando que esse polímero tem aplicações, tem potencial de aplicação bastante grande, né? Então, gostaria de agradecer ao Jorge e à Ana Lívia pelo desenvolvimento desse trabalho, né? Por fim, temos a tecnologia de biofabricação com laser infravermelho para recobrimento de próteses articulares com hidrogel, né? É um trabalho realizado pela Marcele, juntamente com o André e com a Vanessa Bavaresco. Eu nem vou passar muito por esses detalhes aí, André, mas volta só um pouquinho, né? Volta só, por favor. Aqui mostram todas as etapas que a gente
pode fazer e deve fazer. Quer dizer, mais uma vez, eu queria chamar a atenção, que eu acho que isso que é importante na conciliação das áreas de medicina, ciência básica e engenharia, a gente ter procedimentos e protocolos de como produzir isso de maneira organizada. Não tem tentativa e erro. Procedimentos que são seguidos depois de de muito conhecimento adquirido através de simulação computacional e desenvolvimento dessas etapas. Com isso, a gente consegue, então, através de fluidodinâmica computacional, do mesmo jeito que a gente mostrou o escoamento do sangue, aquela primeira transparência que eu mostrei para vocês, eu não entrei muito em detalhes, mas era com dados reais do sangue, dimensões de veia e tudo mais, a gente consegue fazer isso para um reator também e selecionar, por exemplo, quais são as potências, quais são as condições de operação para que você reticule de uma maneira desejada o PMA, né, para fazer aquelas aplicações que a gente deseja. Aqui tem o formato de uma orelha, né, e aqui eu queria dar um puxão de orelha em nós todos, né, que esse biomaterial foi parar na Holanda, ao invés de ser feito os testes aqui no Brasil, né? E aí começa a ter uma retroengenharia que não é crime, né? A pessoa começa a ver como é que foi feito aquilo, eu faço também, e o assunto vai embora do nosso controle. Não queremos controlar tudo, mas queremos, já que estamos com investimento feito aqui, desenvolvimentos nossos, investimento de tempo, gostaríamos então de nos autocriticar, né? de não termos sido tão rápidos ainda para conversar melhor com os nossos colegas da medicina, para que uma orelha desse tipo aqui não vá para lá também, mas vá primeiro aqui, né? Porque o feedback daqui é mais rápido, nós conseguimos conversar mais rapidamente. Alguém pode falar, isso não está bom, ou isso precisa de ser feito isso, ou esqueça dessa ideia, né? Então isso foi um trabalho com o desenvolvimento de hidrogéis, né? E aí, mais uma vez, voltei nessa última simulação, só para mostrar só o potencial que se tem. A gente fala bastante em materiais, mas também gostaríamos de colocar à disposição de vocês as facilidades de simulação em fluidodinâmica computacional, algo que, por exemplo, o INCOR faz bastante, mas focado para uma área, e são trabalhos muito específicos, difícil de você pedir para alguém fazer aquilo numa outra área. Então, nós estamos aqui à disposição para as pessoas entenderem como é o fluxo de ar numa traqueia, como que é o movimento numa pele, como que isso funciona, para que a gente possa depois fazer o trabalho de retroengenharia. Olha, precisa ser assim, tem que ser dessa maneira. E isso daqui mostra, então, mais uma vez, a formação de coágulo numa veia. Isso daqui são dados que a doutora Joyce passou para a gente. Nós resolvemos simular para ver como que a gente conseguiria trazer a liberação controlada de droga se o negócio está obstruído. Como é que é, né? A liberação controlada pressupõe que a corrente sanguínea traga ali. Como que a gente funciona? Como é que a gente deveria trabalhar em situações onde você tem até um refluxo, contra-refluxo, e você não consegue chegar ali? E quando chega, passa muito rapidamente, porque tem uma velocidade muito alta, então não liberaria, né? Então, qual que é a terapia que a gente tem? E tem algumas soluções que depois esperamos no próximo